Cobra. Olha, Ari. Crise do transporte. OAB Piauí ajuiza uma ação civil pública para garantir a regularização do setor em Teresina. Amadeu, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, ingressou com essa ação para cobrar que a Prefeitura de Teresina apresente um plano para melhoria no transporte público da capital e dê mais transparência, inclusive na percepção dos subsídios pagos às empresas do transporte público, também uma auditoria na bilhetagem eletrônica, porque todo o sistema está totalmente precário e faltam informações, e falta especialmente planejamento de avanços nesse serviço na capital piauiense. Eu separei em cartela trechos dessa ação que a OAB ingressou e pede uma tutela de urgência para que a Prefeitura de imediato responda a essas demandas, Amadeu. Vai, Ari. OAB Piauí aciona a Prefeitura e S-Trans com ação civil pública com pedido de urgência. As principais falhas apontadas pela ordem: subsídios sem controle auditável, problemas na bilhetagem eletrônica, fiscalização considerada frágil, falta de indicadores de desempenho, penalidades ineficientes, mudanças em corredores sem base técnica. E agora a gente tem na sequência o que a OAB cobra, Amadeu, e os prazos dados de acordo com essa ação civil. Um plano emergencial do sistema, uma auditoria independente, controle rigoroso da operação, divulgação de dados e um reforço na fiscalização. Os prazos: 10 dias ali. 10 dias para um plano detalhado, 15 dias para uma medição auditável com mais transparência, 1 mês para a auditoria da bilhetagem e 45 dias para uma audiência de monitoramento. E além disso, Amadeu, a OAB pede nessa ação civil pública que o Judiciário e outros órgãos de controle passem a participar efetivamente dessa fiscalização, da análise das auditorias no transporte público da capital, porque a gente lembra a nossa audiência que a Prefeitura paga mensalmente um subsídio de 6 milhões de reais. E a OAB sinaliza nessa ação que ingressou na Justiça de que não há transparência, inclusive, em relação a esses valores pagos, e mesmo quando as empresas são multadas, muitas vezes elas acabam não pagando essas multas, ou é ali uma punição ineficiente que não observa nenhuma melhoria no transporte público de Teresina. Vamos ver aqui, essa é mais um ingrediente, né? O ingresso da OAB na Justiça. Lembrando que a Justiça já é palco de disputas do CETUT com a Prefeitura, que vem desde a gestão Firmino. É uma pendência por valores não pagos, segundo o CETUT, e valores já pagos, segundo a Prefeitura. Eu não sei qual é hoje o montante desse débito cobrado pelo CETUT, mas é um débito milionário e que só cresce. Onde é que esse novo ingrediente aí, não é? Essa ação da OAB entra para ajudar, Ari, na sua avaliação? Olha, o principal, que eu acho que é o principal, o prefeito de Teresina Silvio Mendes paga 6 milhões por mês. Eles querem 11. Aliás, esse dinheiro... Ari, pois não. Desculpa, eu vou ouvi-lo depois, porque eu quero colocar aqui está em manchete, Nájila, do agoniado sobre o prefeito Silvio Mendes. Me responde aí, Nájila. Se tiver, põe na tela. O prefeito Silvio Mendes se manifestou hoje sobre essa história do aumento solicitado pelo CETUT. Uhum. Que não tá em manchete, Nájila, mas tem a fala dele. Tem o vídeo com a fala do prefeito. Vamos ver o que é que o prefeito falou sobre essa solicitação, esse pedido de aumento de 6 para 11 milhões. Vamos ver o que o prefeito falou.
A prefeitura tem que entrar com subsídio, que eu sou contra, mas é obrigado a fazer isso, não para. A prefeitura dá todo mês 6 milhões de reais de dinheiro do povo para o transporte público. Cada ano custa 50 mil reais por mês. E o senhor não vai aumentar esse valor do subsídio? Como? É preciso comprar um ônibus para o transporte eficiente, é preciso tampar o buraco, é preciso comprar remédio. Tem outras necessidades que a população, só a prefeitura pode fazer. Então, precisa ter cautela, precisa discutir. Fecha aí, Eliezer. O prefeito deixou aí uma dúvida no ar. Como? Não disse necessariamente que não irá ou que rejeita pagar. Disse que discorda, mas colocou aí a necessidade de se debater mais, de se discutir o assunto. Ele tem que debater. Ele tem que dizer, porque não dá para ele botar isso aí para apreciação em Câmara, discutir na Câmara Legislativa, chamar o povo para opinar. Ele é o gestor, ele tem que dizer, eu vou pagar ou eu não vou pagar. Ou dizer, eu não vou pagar os 11, mas vou pagar 8, vou pagar 9. Ele tem que dizer quanto é que ele vai pagar. Não ficou claro. Na entrevista dele, ele não disse. Acha muito, mas como já está pagando, não pode parar o sistema. Isso. Vai avaliar o quanto. Eu já dei a minha opinião aqui, que é de jeito nenhum, né? Mas tá aí, Ari. Então o prefeito está dizendo... Que não vai aumentar. Não, ele não falou que não vai aumentar. Pelo que eu entendi aí, ele disse que vai empurrar essa decisão um pouco mais, mas não vai dar o aumento requerido. Eu entendi isso. O que eu entendi, Ari, desculpa, tá? Eu entendi que ele não vai dar os 11, mas algum aumento ele deve dar. Vamos. Pronto. É porque ele concedeu outras entrevistas em que ele disse que não vai dar os 11. Ele concedeu essa para o Eliezer, os 11. Mas hoje ele deu outras entrevistas. Aí ele disse que não vai aumentar para 11. Não disse se vai aumentar para 7, para 8. É isso. É isso que eu estou dizendo. Ele Isso não vai aumentar para a meta do setor. Nós estamos concordando. Ele não vai dar os 11. Isso. Mas alguma coisa deve dar. Espero que não. É o seguinte, o problema é que ou 6 milhões, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 100 milhões é um dinheiro nosso, de você contribuinte, que paga o IPTU, por exemplo, que a gente não sabe como é gasto. Esse é o principal problema. Como esse dinheiro é gasto? A gente sabe que ele não é gasto com o transporte público. Porque se fosse, gente, vamos lá. Não é preciso ser gênio da matemática para saber que 6 milhões de reais mensal dá para fornecer um transporte melhor do que o que a gente tem. Isso é óbvio, não precisa ser financista, gestor. 6 milhões dá para fornecer um transporte melhor do que a gente tem atualmente. Mas mesmo que a gente tenha, a gente não sabe como esse dinheiro é gasto, porque a S-Trans não tem o controle, porque as empresas não deixam de saber quantas viagens foram feitas, quais as rotas que foram feitas, porque a S-Trans emite as ordens de serviço, mas elas são flagrantemente descumpridas. E a S-Trans sabe disso. E qual é a punição? Se tem, ninguém sabe, ninguém viu. E quando ocorre, porque eu lembro que na gestão Firmino, havia multa. Havia. Tá multado, multou. A minha dúvida é, alguma dessas multas foi paga? Inclusive, é um dos aspectos que a prefeitura usava nessa pendenga judicial. Olha, a gente... Tá aqui, o arsenal de mão, eu me lembro na CPI. Foi uma CPI, não, foi uma... Era audiência pública ou era CPI, Mas hein? teve CPI. A CPI, que o Dudu era presidente lá. Olha, tá aqui o absurdo. E quando terminou a CPI, na gestão do Pessoa, era acabar esse contrato e tal, que nunca acabaram. Vai, Apoliana. Amadeu, para mim, o ponto venal dessa história é a prefeitura, nos termos do próprio contrato, encerrá-lo, porque existe um flagrante descumprimento da prestação de serviço. Né? E aí você coloca o passivo de débitos, você coloca o passivo de tudo que está aí pendente com essas empresas para a justiça decidir. Porque, na minha opinião, e aqui um tanto leiga, eu acredito que entre o município e as empresas deve ser decidido a bem do público, da população, do poder público, que não pode sair no prejuízo, né? E você manter esse contrato, arraste, não consegue chegar a um fim para ele, óbvio, o rompimento ensejaria pelo menos uma paralisação na prestação de serviço até que a prefeitura tivesse uma outra empresa, mas já quase não tem, gente. Né? Você contrata aí transporte alternativo por um tempo, até que se contrate
novas empresas, não sei, mas com essas aí, sem a transparência que o Ari colocou, eu não vejo futuro não, é chovendo molhado. E eu vou relembrar mais um fato aqui, porque eu tenho memória. Em 2016, quando eu vi aí a foto, eu estava disputando a eleição, e a minha proposta, a proposta do Firmino era a mesma, é fazer uma nova licitação de transporte público. O prefeito Firmino Filho foi reeleito, e ele fez uma nova licitação de transporte público. Mas Sabe com o as que mesmas aconteceu? empresas. As mesmas empresas ganharam. E o problema continuou, caramba. Quer dizer, nem prometer isso, uma nova licitação. E aí? Até mesmo uma coisa que parecia uma saída, acabou não se tornando solução, Eliezer. É complicado, Amadeu. Eu acredito que o maior desafio nesse imbróglio todo é tentar convencer o usuário a voltar a utilizar de fato o transporte coletivo, porque a defasagem está grande, o povo se acostumou com outras formas de deslocamento, estão realmente deixando de lado, porque não dá para confiar no sistema de transporte público da capital. Então, se não tem gente, fica mais difícil ainda manter esse transporte viável. O Eliezer trouxe uma coisa aí fundamental. Existe uma parcela do consumidor do transporte que não volta mesmo, porque o cara antigamente ficava na parada 1 quilômetro de casa. Agora, a moto, o ligeirinho, o compartilhado, deixa dentro de casa. A moto Uber deixa dentro de casa. O cara não vai querer nunca ir voltar para o outro sistema, mesmo que ele pague às vezes um pouco mais. Isso. Mas é outro serviço, ele não vai querer. Mas, mesmo com esses serviços novos modais, existe um serviço específico do ônibus. E esse é mal servido. E que se fosse servido com decência, com o mínimo de decência, o povo pagaria com satisfação. Como pagou a vida toda por um serviço ruim, caramba. É a minha opinião. Ainda sobre transporte e sobre Silvio Mendes, o Eliezer traz para nós que o prefeito defende, nós trouxemos aqui, foi na semana passada, nós trouxemos, foi o France. A briga na garagem lá? Sim? Não, eu trouxe na quinta. Foi o Ari. Quinta, né? Foi o Ari que trouxe. Você trouxe a briga na garagem. Deu até BO na delegação. Da polícia do transporte eficiente, não é verdade? Isso. Pois agora, olha aí, Ari. Silvio Mendes defende o uso de força policial para reaver ônibus do transporte eficiente. Pois não, Eliezer. Realmente a situação está tensa e o prefeito defendeu o apoio da Polícia Militar na recuperação desses ônibus que estão ali reservados sob a responsabilidade de uma empresa privada aqui na capital. Vamos lá. Então a empresa vai ter que entregar os ônibus, que ele tem 13 ônibus da prefeitura. Ele está se recusando a entregar, mesmo depois de uma ação judicial, não está entregando. Nós estamos agora pedindo ao desembargador que nos autorize a usar força policial para resgatar esses ônibus, para que eles possam atender essa população aqui, olha. Eles estão desassistidos. Então, esses 13 ônibus, nós vamos recuperar 7. A empresa que vai ser entregue, está recebendo, tem 2 ônibus novos, e eu estou autorizando a compra de mais 5 ônibus para atender, são adaptados para atender as pessoas com deficiências, cadeirantes. Então nós vamos ter a metade da frota nova, 0 quilômetro, e a outra metade de ônibus seminovos que vão ser recuperados, que a empresa não está fazendo. Tá certo? Os outros que estão com mais dificuldade de manutenção vão ficar de reserva para eventualmente, um dia ou outro, que for necessário, socorrer. Eliezer. Então a expectativa de 14 ônibus à disposição da rede que precisa do transporte eficiente na capital, um ou 2, salvo engano, específicos para a Associação dos Cegos e os demais para as famílias em geral que precisam desse suporte. O prefeito defendeu ainda, Amadeu, que a Associação dos Cadeirantes participe ativamente da gestão desse sistema, fazendo escalas, indicando trabalhadores para operar nesse sistema, para que sejam ouvidos de uma forma mais direta. Amadeu, eu apurei para complementar a apuração do Elésio o seguinte: atualmente, a prefeitura paga para a empresa Santa Cruz R$ 6,00 por quilômetro rodado do transporte eficiente.
A empresa Santa Cruz não aceita mais esses R$6. Ela cobra R$ 7,16. R$1,16 a mais. A prefeitura não concorda em pagar a mais, porque diz que o serviço prestado não é de qualidade. Aí o que foi que a prefeitura fez? Fez uma nova licitação e uma outra empresa que não opera o sistema disse o seguinte: eu topo operar pelos 6 atuais, sem precisar aumentar. Aí a prefeitura deu ganho na licitação para essa empresa que disse: eu topo continuar. Quando a empresa foi assumir, a atual disse: não, mas eu não aceito transferir para outra empresa e não devolvo os ônibus. E agora está judicializado, porque a empresa, para entrar, precisa da regulação, senão não dá para marcar a viagem com ela. E a anterior diz: eu não libero os ônibus. Aí a prefeitura não pode liberar a regulação, porque tem que ser para a atual, porque se liberar para a nova, cadê os ônibus que estão com a atual? Veja, eu lembro muito bem disso também, minha memória. Os ônibus foram doados, a maioria deles, pelo prefeito Silvio Mendes, inclusive em 2016 na campanha. 5 deles naquela época. E eu lembro, o que eu não lembro e o que eu não sei, e é o que é preciso ser esclarecido, são os termos dessa doação. A cessão, né? A cessão desses ônibus. Se era uma cessão definitiva ou se era pelo uso enquanto vigorasse o contrato. A prefeitura diz que é isso, é pelo uso enquanto vigorar o contrato. Bom, se por for isso que é reaver. doutora Apoliana, se for enquanto vigorar o contrato, cabe o arresto, né? Foi determinado pelo desembargador Pedro Macedo. E tem amparo judicial, cabe à polícia, doutora Apoliana. Cara, pois é, nesse caso aí, se é bem do poder público, é que a polícia tem que ir atrás mesmo. Acho que a prefeitura tem que ir atrás dos meios para recuperar um bem que é público. É para ser usado... Né? E aí, Amadeu, uma observação importante que eu gostaria de fazer, como a presença do prefeito Silvio Mendes nas discussões faz a diferença para esclarecer para a população o problema em si, né? Porque quando você bota um assessor, um acolá, o negócio fica sem uma pessoa para falar, existe um problema. Até mesmo a mensagem. Exatamente. Aí quando o prefeito coloca o rosto, explica, eu acho que deixa muito claro. E aí, todas as vezes, desde o começo da gestão, em que ele pessoalmente se envolveu nas situações, pelo menos tem sido dado encaminhamento, né? Quando deixa Nem sempre resolveu, mas tá dando encaminhamento melhor. Quando deixa pro acolá... O acolá é que é o problema. Tá vendo? O acolá agora, por que quando eu falei assim, que agora é a hora da polícia, o Elésio olhou para você e sorriu? Não sei. Polícia? Tá vendo? A polícia. Amadeu, depois eu quero só dar uma informação. Nesse momento. Nesse momento. Em relação à CPI dos postos de combustíveis. Vamos lá, o assunto é afim. O deputado Gessivaldo Isaías conseguiu as assinaturas necessárias, foram 18 assinaturas de 10 necessárias, quase o dobro, e o requerimento da CPI dos postos de combustíveis já foi lido na sessão plenária da Alep e aprovado. Ou seja, em breve teremos essa comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Piauí para investigar a alta exorbitante no preço dos combustíveis nos postos aqui do Piauí, Amadeu. Veja agora o recado do Armazém Paraíba. Ofertas de Páscoa Armazém Paraíba. Super descontos e preços ainda mais baixos. É pra todo mundo aproveitar. Fogão 4 bocas, R$ 59,90 mensais. Ar-condicionado 9.000 BTUs, R$ 219,90 mensais. Refrigerador 387 litros, R$ 349,90 mensais. Ventilador de coluna 3 velocidades, só R$ 22,90 mensais. Oferta boa acaba rápido. Corra e aproveite as ofertas de Páscoa do Armazém Paraíba. Olha só, Eduardo Braide, Prefeito de São Luís. Prefeito de São Luís, vai renunciar ao mandato. Isso. Para disputar o governo do Maranhão. Olha aí, Ari. Eduardo Braide, prefeito de São Luís, anuncia pré-candidatura ao governo